Muito boa tarde, amigos e irmãos presentes e também rádio ouvintes aqui na cidade de Manti, onde nos encontramos nesta ocasião para conhecer o mistério da grande voz como de trombeta no último dia. Para poder compreender este mistério da grande voz de trombeta no último dia, quero ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, onde nos diz o apóstolo São João o seguinte, diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Aqui, João nos conta a sua experiência no dia do Senhor e nos diz que escutou uma grande voz como de trombeta. Podem sentar, queiram ter a bondade. Vamos, nesta ocasião, ver o mistério da grande voz de trombeta no último dia. O mistério da grande voz como de trombeta no último dia. Esta foi a voz que João escutou no dia do Senhor, quando foi transportado no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e versículos 10, onde nos conta sua experiência. Agora, diz que essa voz disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. E Jesus Cristo é quem no último dia, no dia do Senhor, estará falando com essa voz como de trombeta e estará chamando e juntando todos os seus escolhidos, como ele prometeu. Encontramos que desta voz, ou grande voz de trombeta, foi que Cristo falou em São Mateus capítulo 24 e versículo 31, quando disse: e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui temos a grande voz de trombeta de novo para realizar um trabalho. Essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo, estará nos ministérios dos anjos do Senhor que serão enviados no último dia. Para quê? Para chamar e juntar todos os escolhidos com essa grande voz de trombeta, ou seja, com a voz de Cristo, serão chamados e juntados os escolhidos no último dia. E o que estará falando a voz de Cristo no último dia? Sob o ministério dos anjos do Senhor, que são os ministérios das duas oliveiras, prometidos estes ministérios em Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4. Vamos ver o que em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nos diz: Cristo que estará revelando essa voz de trombeta. João diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, que João está escutando novamente, essa voz como de trombeta, diz, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que
depois dessas devem acontecer. Agora aqui temos mais luz sobre as coisas que estará falando essa voz, como de trombeta, no dia do Senhor, ou seja, no último dia. Agora a pergunta é: e onde temos que subir para escutar essa voz como de trombeta, essa grande voz de trombeta, chamando e juntando os seus escolhidos e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer? A voz de Cristo esteve na terra, falando aos seus escolhidos de era em era, como ele prometeu em São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16, quando disse: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebraico. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Agora aqui, Cristo diz que essas ovelhas que ele tem, as quais não são do povo hebreu, mas do povo gentil, diz Cristo que a ele convém trazer essas ovelhas. Onde? Ao aprisco. E ouvirão minha voz, diz Cristo, e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão a voz de Cristo e serão chamadas e juntadas em um aprisco, no aprisco do Senhor Jesus Cristo, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era veio crescendo à medida que Cristo veio de era em era, falando por meio do anjo mensageiro de cada era. Por meio de cada mensageiro de cada era é que Jesus Cristo esteve chamando e juntando as suas ovelhas em seu aprisco, ou seja, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nascem por meio do novo nascimento, por meio de crer em Cristo como seu Salvador e receber o Espírito de Cristo, nascem de novo, nascem no reino de Deus. E se cumpre o que Cristo disse a Nicodemos, que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus, ou reino dos céus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E de era em era, milhões de seres humanos estiveram escutando a voz de Cristo por meio do mensageiro de cada era, e essa voz de Cristo foi a trombeta do Evangelho por meio do mensageiro de cada era, que soou e chamou e juntou os escolhidos em cada era. E, quando transcorreram já as 7 etapas da igreja gentia, que estão nesse diagrama, depois chegamos à era da pedra angular, onde Cristo chama e junta os seus escolhidos. É aqui onde Ele nos chama a subir. Sobe aqui. Por quê? Porque Ele já não está nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui embaixo também. Ou seja, Ele já não está em nenhuma das 7 etapas ou eras da igreja gentia, mas que está na era da pedra angular, que é a era oitava, a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, a voz de Cristo está aqui, na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro, que é o anjo mensageiro também da dispensação do reino. E agora, vejamos em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 6, como Cristo estará revelando essas coisas por meio do seu anjo mensageiro. Pois Cristo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer.
Portanto, tem que ter um véu de carne, um profeta, no último dia, para, por meio desse profeta, revelar à sua igreja todas essas coisas que em breve deve acontecer no último dia. Vamos ver quem é esse profeta mensageiro enviado por Jesus Cristo para Cristo, em Espírito Santo estar manifestado nesse profeta mensageiro, e através desse profeta mensageiro vir a voz de Cristo, a voz de Deus, essa grande voz de trombeta, revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. E assim, com essa mensagem da grande voz de trombeta, com essa mensagem do Evangelho do Reino, chamar e juntar os seus escolhidos no corpo místico do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, que é a era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejamos em Apocalipse 22, como são reveladas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia e na era da pedra angular. Vejam como são reveladas, diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou Jesus Cristo? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para revelar essas coisas que em breve devem acontecer, que são as coisas que Jesus Cristo, com essa voz de trombeta em Apocalipse capítulo 4, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E por quê? Em Apocalipse 22 é o anjo do Senhor Jesus Cristo quem as revela? Porque esse é o instrumento de Jesus Cristo, o véu de carne de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo estaria manifestado em Espírito Santo, e por meio desse profeta mensageiro, do seu anjo mensageiro, estaria falando ao seu povo e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, vejam como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste último dia, estaria escutando a grande voz como de trombeta no último dia. Podemos ver qual é o mistério desta grande voz como de trombeta no último dia. O mistério é que é a voz de Jesus Cristo, o qual estará no último dia em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, e falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E estará escutando a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo neste último dia, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, é estar escutando a grande voz como de trombeta no último dia. Agora vimos o mistério dessa grande voz como de trombeta. É a voz de Cristo em seu anjo mensageiro, nos falando diretamente ao coração, à alma, todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, no último dia. O último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. São Pedro nos diz, assim em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e nos diz que isso é algo que nós não podemos ignorar, porque toda pessoa que ignorar isto não poderá compreender o que é o último dia e o que são os últimos dias. Por isso é que nos diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Também o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, nos diz a mesma coisa. Porque um dia diante do Senhor, para os seres humanos, são 1000 anos. E quando nos fala dos últimos dias, está nos falando dos últimos milênios, que assim como os últimos dias da semana são quinta-feira, sexta-feira e sábado, os últimos dias diante de Deus são o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Por isso, o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, podia dizer assim: Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Agora vejam como São Paulo nos diz que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual falou por meio dos profetas ao povo hebreu, diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. E agora vejam que já transcorreram do tempo de Jesus Cristo 2000 anos e ainda estamos vivendo nos últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E nos dias em que Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias, porque começou o 5º milênio, quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. E por isso é que São Paulo nos diz que Deus falou por meio de Jesus Cristo nos últimos dias. Também encontramos que o grande apóstolo São Pedro falou dos últimos dias ou tempo final ou últimos tempos e nos diz assim, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20 diz, falando sobre a forma em que fomos resgatados, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Desde quando a morte de Cristo na cruz do Calvário estava destinada por Deus? Desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, Deus destinou o Cordeiro de Deus Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para morrer por cada um de vocês e por mim também, e por todo filho e filha de Deus que viria viver neste mundo em carne humana. Agora podemos ver que quando Deus destinou a morte de Cristo na cruz do Calvário, desde antes da fundação do mundo, também Ele nos viu, pelos quais morreria Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós e por amor também de mim, por amor de todos nós. A morte de Cristo na cruz do Calvário, destinada desde antes da fundação do mundo, se efetuou, se materializou, se tornou uma realidade aqui no planeta Terra, nos últimos tempos ou últimos dias, ou seja, nos 3 últimos milênios,
seria o cumprimento da primeira vinda de Cristo e também da segunda vinda de Cristo. Para o primeiro dos últimos dias, que foi o quinto milênio, apareceu Jesus Cristo na terra. Já quando tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio, e depois, quando Jesus tinha cerca de 30 anos, começou seu ministério, e começou ali a semana número 70 da profecia de Daniel. Mas o ministério do Messias seria por 3 anos e meio, porque a profecia de Daniel dizia que na metade da semana lhe seria tirada a vida do Messias. Portanto, o Messias, desde que começou o seu ministério, quando foi batizado por João Batista, e depois foi ao deserto e esteve jejuando por 40 dias e 40 noites, e depois começou seu ministério, encontramos que somente 3 anos e meio duraria esse ministério, porque aos 3 anos e meio de ministério, o Messias tinha que morrer na cruz do Calvário para levar os nossos pecados e assim nos lavar com o seu sangue precioso e nos limpar de todo o pecado. Agora vejam que tudo isso estava já destinado por Deus desde antes da fundação do mundo. E até nossos nomes estão descritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E agora vejam como foi manifestada a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário, lá no quinto milênio, no primeiro século do quinto milênio, e o primeiro terço de século do no quinto milênio. Ou seja, que no primeiro século do quinto milênio, Jesus Cristo teve seu ministério e realizou a obra de Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário. Tudo isto estava ocorrendo nos últimos dias que tinham começado nos dias de Jesus Cristo. E durante estes 2000 anos que transcorreram, o que esteve acontecendo no programa divino? Cristo esteve chamando e juntando os seus escolhidos de cada era, chamando os seus escolhidos, falando aos seus escolhidos por meio de cada mensageiro de cada era. E para o último dia, o que Jesus Cristo estará fazendo? Estará chamando e juntando os seus escolhidos na era da pedra angular por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. É por meio do anjo de Jesus Cristo que estaremos escutando a voz de Jesus Cristo nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estará com essa mensagem nos dando a revelação de todos esses mistérios divinos que têm que ser cumpridos neste tempo final. A voz de Jesus Cristo nos falando por meio do seu anjo mensageiro estará nos revelando todos estes mistérios, e essa mensagem que estará nos dando por meio do seu anjo mensageiro é a mensagem do Evangelho do Reino para a dispensação do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, podemos ver mais claramente o mistério da grande voz de trombeta. Este mistério da grande voz como de trombeta, no último dia, vimos que essa grande voz como de trombeta é a voz de Jesus Cristo, nos falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. Essa grande voz de trombeta foi representada em diferentes formas na Escritura,
Escritura para ser cumprida essa promessa da grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos, ser cumprida essa promessa neste último dia, onde Cristo, Jesus Cristo em Espírito Santo, estaria em seu anjo mensageiro em Espírito Santo, manifestado, velado e revelado, falando à sua igreja essas coisas que em breve devem acontecer, e estar escutando essas coisas que em breve devem acontecer por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, é estar escutando a grande voz como de trombeta no último dia. Chegamos ao último dia se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Se acrescentarmos os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E o 7º milênio é o dia do Senhor. É o último dia no qual Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nos falaria com essa grande voz como de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos chamaria e nos colocaria na era da pedra angular e dispensação do reino no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, e nos prepararia para ser transformados e raptados nesse último dia e ser levados ao topo do Monte do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial. Chegamos ao último dia e vimos que é o 7º milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Se o deixarmos tal como está o calendário, então faltam 3 anos para chegar o último dia, ou seja, o 7º milênio. Mas terá se atrasado o calendário a Deus como o tem atrasado os seres humanos? Eu penso que não. E vocês? E se não se atrasou a Deus o seu calendário, pois já estamos no último dia, no 7º milênio para os seres humanos. Para quê? Para escutar a grande voz como de trombeta, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo no qual nós estamos vivendo. Para isso estamos aqui, e quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas neste último dia. Jesus Cristo em Espírito Santo falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. Isso é o que diz o Espírito Santo às igrejas neste último dia, por meio do seu anjo mensageiro, assim como nas eras passadas. Diz a Escritura, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que era que o Espírito Santo dizia em cada era, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, pois o que o Espírito estava dizendo era o que estava falando por meio de cada anjo mensageiro de cada era. E agora, o que é que o Espírito Santo diz às igrejas? Pois o que estaria falando por meio do seu anjo mensageiro. Todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E assim estaria revelando à sua igreja o mistério do 7º selo, que causou silêncio no céu por quase meia hora, quando foi aberto o 7º selo no céu, em Apocalipse, capítulo 8 e versículo 1. Agora,
O mistério contido no sétimo selo é o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o mistério que Jesus Cristo, em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, estaria revelando à sua igreja e a todas as igrejas neste último dia, falando por meio do seu anjo mensageiro a todos os seres humanos na era da pedra angular e dispensação do reino. Vimos o que é o mistério da grande voz de trombeta. Essa é a grande voz de trombeta da qual também fala o apóstolo São Paulo em sua carta aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 51 em diante, onde diz da seguinte maneira: eis que vos digo um mistério. Vem? É um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Aqui temos a promessa da trombeta final, que é a grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, revelando por meio do seu anjo mensageiro. E essa trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino sendo proclamado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, ungido pelo Espírito de Jesus Cristo neste último dia. E assim é como a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando a trombeta final para, depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados, nós, os que vivemos, sejamos transformados e sejamos arrebatados ao céu para ir à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Disso também nos falou São Paulo em sua carta de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 em diante, onde diz da seguinte maneira, e quero ler: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele, ou seja, aos que seus corpos morreram. Assim também Deus trará com Ele quem? Os que dormiram com Ele. Pelo qual vos dizemos isto em palavra do Senhor, que nós, os que vivemos e permanecemos até a sua vinda, ou que tivermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a promessa divina para os filhos e filhas de Deus que estariam vivendo neste último dia, no dia do Senhor, que é o sétimo milênio, no qual
já estamos vivendo se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E para o que estamos vivendo no último dia? Para estar escutando a grande voz como de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia e neste tempo final e na era da pedra angular e na dispensação do reino. Chegamos ao tempo do cumprimento do mistério da grande voz como de trombeta no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo no qual nós estamos vivendo. Vimos qual é o mistério da grande voz como de trombeta no último dia. É a voz de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, no qual Jesus Cristo em Espírito Santo estaria manifestado no último dia, nos revelando todas essas coisas. E chegamos ao tempo do cumprimento do mistério da grande voz como de trombeta no último dia. E onde estaria esta grande voz como de trombeta, falando ao seu povo, à sua igreja, aos seus escolhidos, e chamando-os e juntando-os, e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, assim como esteve a voz de Cristo em cada era, manifestada, falando ao seu povo por meio de cada anjo mensageiro no território que estava esse profeta mensageiro. Também, neste último dia, a voz de Cristo estaria em certo território, que é o território da América Latina e o Caribe, falando essas coisas que em breve devem acontecer a todos os seus filhos, latino-americanos e caribenhos. Estaria a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nos falando em espanhol todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, no último dia e era da pedra angular. E assim é como a grande voz de trombeta estaria no último dia, falando aos latino-americanos e caribenhos todas essas coisas que em breve devem acontecer e estaria nos colocando na era da pedra angular, acima, no topo do monte de Deus, no topo da igreja do Senhor Jesus Cristo, e estaria nos preparando para ser transformados e raptados neste tempo final. Vejam vocês a forma simples em que esta grande voz de trombeta de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, e Apocalipse capítulo 4, versículo 1, e São Mateus capítulo 24, versículo 31, estaria soando, estaria falando e estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estaria chamando e juntando todos os escolhidos de Deus na América Latina e no Caribe neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. É a América Latina e o Caribe, onde estaria a grande voz de trombeta, a voz de Cristo, chamando e juntando os latino-americanos e caribenhos. Portanto, estaria nos falando em espanhol. E os escolhidos, em sua maioria, ou 90 ou 99%, os escolhidos do último dia que escutariam a grande voz de trombeta chamando e juntando os escolhidos de Deus, seriam latino-americanos e caribenhos. E agora, a pergunta é,
Onde estão esses escolhidos de Deus, latino-americanos e caribenhos, escutando a voz de Cristo, a grande voz de trombeta, por meio do seu anjo mensageiro e sendo juntados, recolhidos neste último dia? Onde estão? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, escutando a voz de Jesus Cristo, essa grande voz como de trombeta, neste último dia, chamando-nos e nos juntando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E assim é como Ele nos mostra sua vinda, a sua igreja, na era da pedra angular, velado e revelado no seu anjo mensageiro, nos falando com essa voz como de trombeta e nos revelando todas essas coisas. Vejam este mistério da vinda de Cristo aos latino-americanos e caribenhos por meio do seu anjo mensageiro, revelando aos latino-americanos e caribenhos todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por quê? Porque entre os latino-americanos e caribenhos estarão os escolhidos de Deus, que seriam chamados e juntados com a grande voz de trombeta por meio do ministério dos anjos, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, manifestados por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E assim é como a obra de Jesus Cristo no último dia se realiza no meio dos latino-americanos e caribenhos, e assim são chamados e juntados os escolhidos latino-americanos e caribenhos do último dia. E são preparados para serem transformados e serem raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial. Vimos o que é o mistério da grande voz como de trombeta no último dia. Que Deus continue nos falando, que Jesus Cristo continue nos falando com essa grande voz como de trombeta, com essa mensagem do Evangelho do Reino, e continue nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, no sétimo milênio, que é o dia do Senhor, no qual nós estamos vivendo, e nos prepare para ser transformados e raptados, e os que faltam por escutar a voz de Cristo, a grande voz como de trombeta, lhes chega a mensagem da grande voz como de trombeta, a voz de Cristo, e lhes chegue ao profundo da alma e respondam ao chamado de Cristo e sejam juntados no aprisco do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e na dispensação do reino, e sejam também preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho da grande voz como de trombeta no último dia. Vimos o que é o mistério da grande voz como de trombeta no último dia. Em frente, todos os dias da nossa vida, escutando essa grande voz como de trombeta neste último dia e por toda a eternidade. Muito obrigado por vossa amável atenção, amigos, irmãos presentes e radiovintes. E deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim, para que dê a cada um de vocês, amigos radiovintes, os endereços e telefones aos quais vocês podem se comunicar para pedir literatura completamente grátis, com conferências similares a esta, e para também poder assistir a atividades como estas, onde poderão escutar através de vídeos, conferências similares a essas, para assim continuar escutando
essa grande voz como de trombeta neste último dia, que é a voz de Jesus Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Assim que deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim, para que lhes dê os telefones e endereços aos quais vocês poderão se comunicar para obter literatura completamente grátis e continuar escutando a grande voz como de trombeta, nos revelando todas essas coisas. Ou seja, que por meio dessa voz, como de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino por meio do seu anjo mensageiro, todos obteremos o conhecimento de todas essas coisas que tem que acontecer neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Vamos ter o reverendo Miguel Bermudes Marim para que dê os endereços imediatamente a cada um de vocês, amigos radiovintes. Que Deus os abençoe e guarde a todos.